O Sport virou um jogo incrível contra o Londrina. O Ceará, com brilho de Richard, conseguiu vencer a primeira também. O Vila Nova, com um lance grotesco, bizarro, venceu o Clássico. O Náutico, jogando muita bola, venceu. E o Lion Fortaleza também venceu. Os favoritos venceram. Vamos ver como é que tá a tabela da Série B atualizada e falar sobre os jogos de hoje. Nós temos Avaí, Operário em campo, Botafogo, os líderes entrando em campo agora na Série B. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo. Hoje vamos falar sobre Série B nesse domingão. Feliz Páscoa, hein, pra você, pra sua família, que seja tudo muito bom pra você no dia de hoje aí, e parabéns aos vitoriosos na noite de ontem. Vamos falar sobre isso e sobre os jogos de hoje na Série B. Vou pedir pra você deixar a curtida e depois vai aparecer o botão assim, hypar. Então deixa o seu hype também, é de graça, ajuda demais, e se inscreve no canal. A inscrição é muito importante, a gente vai seguir a Série B daqui até o final. Então, meus camaradas, simplesmente os favoritos venceram, né? Os favoritos ao campeonato venceram, né? O Fortaleza venceu, o Náutico venceu, o Ceará venceu, o Vila Nova venceu e o Sport venceu. Nenhum empate na Série B e tivemos algumas mudanças na tabela. O Fortaleza venceu sem convencer muito, sendo muito pressionado no segundo tempo, mas venceu. Dá um pouco mais de tranquilidade agora pro Lion botar as coisas no eixo e tentar subir mais na tabela, né? Com isso, o Fortaleza sobe para a 12ª colocação, 4 pontinhos, uma vitória, um empate, uma derrota. O Fortaleza sai da zona do rebaixamento e se coloca ali em condições de brigar pelo G6 da Série B mais para frente no campeonato. O Náutico, diante da Ponte Preta, jogou muito bem, mais um ótimo jogo do Náutico, venceu a Ponte Preta, entrou no G6, né? Tá aqui na 4ª colocação. A Ponte Preta teve que lidar com 2 expulsões nessa partida, né? Inacreditável, o Saravia foi expulso e na reta final do jogo o Jonathan Cafu também foi expulso. O Náutico comandou as ações praticamente o jogo todo, foi muito bem, impressionou, conseguiu vencer. E sobre o Náutico, a gente ainda precisa de um pouco mais de tempo para a gente analisar como é que o Timbu vai performar na Série B. Contra os times da parte de baixo da tabela, o Náutico foi muito bem, foi bem melhor que a Ponte Preta e que o Atlético Goianiense. Contra um time um pouco melhor de cima da tabela, o Náutico foi mal. Vamos ver se aquilo foi só a estreia contra o Criciúma. A gente precisa ver mais jogos. Precisamos ver mais jogos do Náutico aí mais pra frente para entender como é que ele vai disputar contra os times de topo de tabela. Na rodada que vem já temos Ceará e Náutico. Já vai dar pra gente ter um pouco mais de noção sobre o Náutico nessa Série B. Mas grande resultado, grande vitória. O Náutico invicto. 2 vitórias. Invicto não. Tá aqui na G4 com 2 vitórias e uma derrota. Essa derrota justamente pro Criciúma na primeira rodada. O Ceará, meu irmão, Richard, você torcedor do Vozão, agradeça por ter Richard no gol. Porque o Richard pegou simplesmente 2 pênaltis na mesma partida. Ah, se esse cara tivesse no Cartola ia fazer muito ponto. O Richard praticamente garantiu a vitória do Ceará, né? Ele e o Alano, né? O Alano fez os 2 gols, né? O Juan Alano fez os 2 gols do Vozão nessa partida diante do Cuiabá. Um primeiro tempo muito parelho, um segundo tempo em que o Ceará conseguiu ser mais eficiente do que o Cuiabá. O Ceará, esse sim, invicto, subindo, entrando também no G6 aqui provisoriamente. A rodada ainda vai se desenrolar, mas o Ceará está no G6, está invicto, vence a primeira, também dá ali um pouco uma tranquilizada ali no ambiente do Vozão, que está muito conturbado. Essa vitória vem em boa hora, vem antes de um clássico, né, pela Copa do Nordeste contra o Fortaleza. Então o Ceará aí respirando. E cara, o Richard, que goleiro é o goleirão do Vozão. O Vozão dá um bom salto na tabela e vamos ver, próxima rodada já é confronto direto nesse momento contra o Náutico, tá logo ali acima do Ceará. O Ceará podendo confirmar uma vaga no G4 na próxima rodada, caso vença o Náutico. No clássico goiano, Vila Nova e Atlético Goianiense, foi um bom jogo, tá? Foi um bom jogo, Vila Nova vira para cima de um Atlético Goianiense. O Marrone fez o gol, Marrone ex-Remo, fez o gol ali no primeiro tempo. O Vila Nova conseguiu a virada, uma rodada de muitos pênaltis, né? O primeiro gol de pênalti e o segundo gol, cara. Um gol grotesco, bizarro, tá? Do Gustavo Puskás, garoto da base do Vila. O Vladimir recebe a bola ali para dar uma saída tranquila. O Vladimir olhando o tempo todo para baixo, não vê o Gustavo Puskás chegando firme e forte. Ele rouba a bola. Além de não ver o Gustavo, o Vladimir domina mal, a bola escapa. O Puskás, cheio de vontade, tem nome de craque,
chega, rouba a bola, cai, mas consegue se levantar e fazer o gol da virada do Vila, tira a camisa. Nesse caso eu absolvo o Puskás, tá? Garoto da base, fazendo gol da vitória em clássico, no final da partida. Vai comemorar, garoto, parabéns pelo gol e por acreditar na jogada, né? Então o Vila Nova, cara, o Vila Nova de Guto Ferreira, né? O Guto chegando aí no Vila Nova. Cara, esse time aí pode trazer boas coisas, tá? O Vila Nova tem um bom time no papel. O Vila tá invicto no campeonato, também faz a mesma campanha que Ceará e Náutico ali com 5 pontos. Também entra no G6, dependendo do desenrolar da rodada. Só que dentre esses times aqui, o Vila talvez seja, dentre Náutico, Ceará e Sport, no momento o Vila apresentou o melhor futebol nessas 3 primeiras rodadas, tá? Também vence o primeiro jogo agora, mas um Vila Nova que, quem sabe, né, dê esperança novamente para o seu torcedor de brigar no topo da tabela com o Guto Ferreira, o cara que tem um acesso nas costas com o Remo na temporada do ano passado. O Vila vence e sobe na tabela. E sobre o Sport agora, isso aqui é uma vitória que, meu irmão, demonstra para a Série B que o Sport chegou. E quando o Sport entra na Série B, a gente sabe que a tabela treme, né? Porque o Sport sempre é um dos melhores times da Série B. E virou para cima de um Londrina que estava impactando nessas 2 primeiras rodadas, né? Tinha vencido o Novo Horizontino, havia empatado com o Goiás, mas jogando bem, virando para cima do Goiás, tomando o empate no finalzinho, no último lance da partida. E dessa vez foi o Sport que virou para cima do Londrina. E assim, o segundo tempo do Sport foi muito bom. Foi a melhor atuação do Sport nessa Série B. Foi nesse segundo tempo, uma postura muito ofensiva, amassando o Londrina. Teve um pênalti meio mandrake ali, né? Aquele pênaltizinho meio mandrake. Eu não marcaria aquele pênalti. Comenta aqui embaixo se você acha que foi pênalti ou não. Pra mim não foi, mas o juizão marcou. Era um pênalti interpretativo. Se você acha que foi pênalti, tudo bem. Não vamos brigar, porque dá pra marcar. Só que eu acho um exagero e eu acho um excesso, né? Acho muito rigoroso marcar um pênalti desse. O Sport empata. O Sport não tem nada a ver com isso. Empata o jogo. E no finalzinho, tá? Quem fez o gol foi o Barleta de pênalti. No finalzinho, o Perotti, que desandou a fazer gol com a camisa do Leão aí, chegou há pouco tempo e tá metendo muito gol vindo da Chapecoense. Perotti virou a partida pra cima do Leque. E, meu irmão, esse gol foi ao 41 do segundo tempo, tá? E o Sport finca a bandeira na Série B, também invicto, também com essa mesma campanha de Ceará, de Vila Nova, né? Ali com 5 pontinhos, próximo ao seu rival Náutico. O Sport respira, também deixa ali o ambiente um pouco mais tranquilo na busca por esse novo treinador. O Sport talvez vá atrás do Dalpozo, né? Gilmar Dalpozo, que foi demitido da Chape. Vamos ver, o Sport está vivo, então os favoritos estão vivos na Série B. Todos eles venceram nessa rodada. Os favoritos ao acesso, que eu digo, né? É porque essa Série B vai ser muito equilibrada. E para os jogos de hoje, cara, nós temos esse Avaí Operário, que é um grande jogo, o melhor jogo do dia. 2 times 100% na tabela se enfrentando. O Operário tentando aí mais uma vitória e o Avaí também, né? O Avaí entra numa Série B pensando em permanência e caso já faça 9 pontos, meu irmão, já vai encaminhando a sua permanência, né? Não garante, obviamente, tá muito no início, mas vai encaminhando, porque 9 pontos em 3 rodadas, faltando 35, né? Você já dá um bom salto aí pensando em permanência, que é o alvo do Avaí. Mas hoje o Operário tem um time melhor, é favorito, mas é um bom jogo pra gente entender mais adiante como é que esses times vão brilhar. Novo Horizontino e CRB é um confronto de 2 times que a gente esperava muito mais e que precisam se recuperar. Novo Horizontino tá na zona do rebaixamento e o CRB tá muito próximo. Quem perder esse jogo aqui vai se afundar numa crise. Se der empate, é crise pros 2, tá? Novo Horizontino é favorito. Atlético e América. O Atlético começando muito bem, precisando vencer para voltar aqui ao G6. E o América precisando vencer para sair da zona do rebaixamento. O América ainda não venceu ninguém. O Atlético Goianiense é outro time que não venceu ninguém, mas o Atlético já jogou 3 jogos. Então o América tem a chance de dar um saltinho ali na tabela e teremos talvez o grande time desse início de Série B, dessas 2 primeiras rodadas, o Botafogo enfrentando o São Bernardo. Tô encantado com esse futebol do Botafogo aí, cara, e quero ver mais sobre esse time, tá? 8h30 da noite, fiquem atentos aí, porque esse aqui pode ser o grande xodó da Série B, a grande surpresa. O Pantera tá jogando bola, tá vencendo e convencendo nos seus jogos, já meteu 4-0 no Fortaleza, virou para cima do América na rodada passada e agora pega um São Bernardo muito competitivo. O Pantera é favorito, mas
precisamos ver mais desse time jogando em casa. Amanhã a gente vai falar muito sobre Goiás e Criciúma, mas por hora é isso. Os times que estão no G6 vão ter que secar e muito, principalmente o Atlético, que pode roubar a posição deles aqui, né? Então o Atlético é um que pode roubar a posição dos times que estão no G6. Fora isso, cara, torçam, para quem está no G6, torçam por um empate entre Avaí e Operário, que aí os dois acabam perdendo pontos. Mas, por exemplo, o Vila Nova sai do G6 caso o Atlético vença. E aí amanhã o Criciúma também pode tirar mais um time do G6 caso ele vença o Goiás também. E obviamente o Goiás vencendo também pode tirar alguém do G6. Mas aí a gente fala sobre a tabela da Série B amanhã, então por isso que você tem que se inscrever, porque hoje à noite teremos live 11 horas, 10h30 da noite a nossa live hoje, então se inscreve para participar do pós-jogo do Torcedorismo. A live tá bombando, tá muito maneira, muita gente participando. Então se inscreve no canal, deixa a curtida se você gostou do conteúdo. Até o próximo, tamo junto, valeu e falou!